Eu sempre priorizei para os meus funcionários, eu nunca exigi que eles sempre acertassem, mas que eles não tivessem medo de errar e medo de falar que errou. Mas que eles tentassem. Mas a gente está formando analfabetos funcionais, pessoas que não sabem ler e interpretar um texto. Eu vejo isso, por exemplo, nas redes sociais, quando a gente bota um texto, tem gente que não leu, não entendeu, ou então, principalmente quando a gente usa uma linguagem metafórica, que é tão típica da língua portuguesa, né? Quando você quer dizer assim, ah, claro, isso aí é maravilhoso, super maravilhoso. Você está querendo aquele maravilhoso de forma irônica, dizendo que é péssimo. Tem gente que não sabe interpretar o texto, principalmente quando existem metáforas, quando existem essas ironias. As pessoas fazem uma leitura literal e brigam por isso, por não entender o texto. Mas será que também não pode ser um pouquinho de preguiça, não, desse pessoal que tá vindo tudo tão mastigado na internet, ainda mais agora com inteligência artificial? Eu vejo que o pessoal tem tanta preguiça de fazer as coisas que às vezes eles só vão Mas eu acho que repetindo. isso já é um sintoma da grande manipulação. Porque, assim, o sistema de... e isso independe de governos, tá? Eu já tenho uma idade que eu vi todos os partidos se revezarem no poder e todos falavam de educação, mas ninguém fez nada efetivamente para a educação. Porque uma educação, ela tem que ser apta a preparar as pessoas não só para um discurso, mas para ações e também para prever as mudanças que virão. Se você hoje, uma pessoa que entra hoje numa faculdade de tecnologia, provavelmente ela sai da faculdade defasada há 10 anos. Sim. Então, tanto que as maiores empresas de tecnologia não contratam mais por currículo, por você ser formado ali ou aqui. Eles querem testar o que você está apto a fazer. O que você está apto a entregar? Se você resolve o problema. Se você é um cara curioso, você é uma mulher curiosa que pega um problema e vai tentar resolver utilizando tecnologia, utilizando o seu raciocínio. O que for, né? Produzindo possibilidades, dando possíveis soluções, ainda que erradas, mas produzindo possibilidades de lidar com uma situação, é isso que as grandes empresas de tecnologia querem. Se você é formado em lugar tal, tem não sei quantos diplomas e mestrado e doutorado, já não tem a menor importância. E isso hoje também vale para o marketing. Se você está numa faculdade de marketing achando que você vai sair formado, lê do engano, não vai acontecer. Formado para a vida real. Você hoje, a velocidade de mudança tecnológica é muito rápida. Então, você não tem que preparar o ensino, ele não tem que estar conectado à mudança imediata, mas ao raciocínio de criar jovens aptos às mudanças, sem medo de errar, sem medo de arriscar, sem medo das novas tecnologias. Você vê, você hoje deve ter muita dificuldade em contratar pessoas novas para poder tocar os seus projetos mais tecnológicos. É impossível. Por quê? Porque as pessoas primeiro querem continuar fazendo o que elas vinham fazendo e dava certo. Ok, dá certo? Até dá, mas num tempo que não dá. Porque você hoje, por exemplo, existem tecnologias que você hoje é capaz de fazer uma apresentação muito bem feita, claro, com bom conteúdo, você tem que dar o conteúdo. Sim. E fazer uma apresentação muito bem feita por determinados tipos de inteligência artificial. Agora, se esse cara não quer fazer, ele daqui a pouco, ele não vai dar conta de estar nesse emprego, porque é esperado que ele faça isso em 1 hora e ele vai levar um dia. Não, e olha só para você ver, aqui no Brasil é complicado ainda porque, vamos dizer assim, a nossa leva de desenvolvedores são pessoas que começaram há um tempinho atrás, assim, vamos dizer uns 6, 7 anos. Então são pessoas mais velhas hoje. E essas pessoas, elas vão ficando tão boas, mas tão boas, que elas vão para fora.
E quando eu digo para fora, não é nem de morar fora, mas é de empresas de fora contratarem elas. Prestar serviço para empresas de fora. Exatamente, porque, primeiro, o real é muito barato. Em comparação ao dólar, é 5, 6 vezes. Ó, o euro, então, eu tava até buscando aqui, ó, cerca de 12% de todas as exportações de serviço de TI é do Brasil. Ou seja, a gente tem 12% do mercado que é de profissionais aqui que trabalham para fora, porque aqui a gente não consegue competir com o Google da vida. Por isso que é importante, por exemplo, depois a gente fala da Bcard, que é um parceiro, futuro parceiro nosso, que ele ajuda muito nisso. Por quê? Como que a gente vai competir com o Google? Porque, primeiro, o Google paga bem, dá uma segurança legal, tem um puta de um, como é que eu vou dizer? Estrutura, um plano de carreira muito sólido, entende? Então, pra gente que tá empreendendo nessa parte de tecnologia, é muito difícil. Então, a gente não consegue pagar um cara muito bom, ou a gente paga um cara muito bom, só que esse cara muito bom que a gente vai pagar, ele tá acostumado com o quê? Com o Google, a Amazon, que o regime de trabalho é muito flexível, é muito tranquilo. Os braços que eles têm lá dentro são braços que ajudam eles a trabalhar melhor. Agora, aqui no Brasil, a gente coloca um cara muito bom desse e coloca um jovem que tá pegando. Jovens da minha idade, uns 26, começando. 30 anos. Com o chat GPT, com inteligência artificial, esse jovem não consegue ajudar esse desenvolvedor. O que deixa esse desenvolvedor frustrado, o que deixa o jovem frustrado, o que deixa o gerente do projeto frustrado. Porque qual que era a ideia? Pô, vou pegar o vigor de um jovem, colocar ele de um lado de um sênior, ele vai aprender, o cara do sênior, vai voar. Mas não é. Falta um pouco de paciência do sênior, porque ele tá acostumado só a ter os melhores na equipe dele, então ele chega para uma equipe um pouco mais defasada, de certa forma. Defasada, inexperiente. Inexperiente. E com muito medo. Né? Eu sinto que a educação não criou pessoas para errar, resilientes. A educação, porque isso faz parte de um bom funcionário. Sim. Não é, por exemplo, eu sempre priorizei para os meus funcionários, eu nunca exigi que eles sempre acertassem, mas que eles não tivessem medo de errar e medo de falar que errou. Mas que eles tentassem. Não, tentou. Então não me traga um problema. Me traga o problema e 3 possibilidades de solução. Porque podemos errar juntos. Sim. Vai um problema diminuir a sem responsabilidade. Solução. Agora, trazer um problema sem ter pensado na possibilidade de como resolver não ajuda ninguém. Nem o próprio funcionário que está começando, nem o superior que está ali na expectativa de uma parceria. Não, e o pior disso tudo é que eu acho que... Hoje em dia, com esse medo, né, de errar, com esse medo, assim, de... Como é que eu vou dizer? Porque o erro é uma frustração, mas é necessária. Pois é, eu acho que as pessoas, elas ficam muito na defensiva, digamos assim. Então, por exemplo, você chega para um desenvolvedor e fala assim, putz, legal isso daqui, mas se a gente fizer isso aqui? Aí acabou. Parece que todo desenvolvedor, o Wozniak, que é um dos fundadores da Apple, os designers são Leonardo da Vinci, então você não pode pontuar esse tipo de erro. Na verdade, nem é erro, é oportunidade que a gente fala. Olha pra você ver como é que as coisas são. Hoje em dia, a gente não fala mais erro, a gente fala oportunidade. Na minha época, era errou, seu merda. Você é burro. Quantas vezes eu já escutei isso? Hoje em dia não pode falar, é oportunidade. Então, eu fico pensando que até onde a insegurança da pessoa atrapalha o projeto. Porque às vezes tem pessoas que têm medo, elas podem se abster, ficar quietinha. A maioria, né, se abstém primeiro de admitir o erro. Ah, isso aí nunca acontece. Porque é sempre assim, quem fez isso? Ah, não sei. Ah, foi fulano. Gente, não, eu vou até além. Quantas vezes você já me viu falando assim, perdão, realmente, errei. É sério, falo. E se você chegar pra mim, não, Bia, você falou isso tal dia, eu falei, não lembrava, mas vocês estão falando, falei. Vou lá. Então, eu até brinco com a minha equipe assim, que tem uns lá que são mais difíceis. Você sabe que é você, meu bem. Não sabe, não. Sabe, eles sabem. Às vezes não sabe. Que Deus é muito bom com a gente, sabe? Porque a gente tem funcionários que não erram. Ou seja, em 7 bilhões de pessoas no mundo, ele me deu uma equipe que ela não erra. Não, mas isso não existe. Existe a incapacidade... Não, eles não erram. Existe... Não existe. A culpa não é dele. Não existe. Existe a incapacidade de admitir o erro. Exatamente. O que facilita muito a correção do erro. Não, mas por todo mundo. Mas isso que eu tô te falando, é impossível. Mas é isso que eu tô falando. Nós temos um sistema educacional, pra gente voltar aqui à questão da violência, sim, nós temos um sistema educacional que não nos prepara para as dificuldades. Por exemplo, onde está hoje um projeto nacional
nacional, não estou falando de partido, de esquerda, de direita, de centro, de combate a esse absurdo, né? Essa falta de tudo que é não ver a violência que hoje abate o Brasil. Se tudo continuar na forma que está, nós vamos virar um narco-estado. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Porque, assim, que exemplo para os jovens? Se nada vale a pena. Quantos jovens hoje estão se vendendo para o crime organizado, seja ele do área do tráfico, seja dos milicianos, estou botando isso tudo junto. Não, né? Até desenvolvedores estão sendo aliciados por esse... Exatamente. Para poder... Por que esses golpes agora? O Banco Central teve que cancelar a entrada do Pix parcelado porque houve uma entrada no sistema ligada ao tráfico. As quadrilhas, as facções criminosas. Então, assim, teve que ser cancelado. Isso é de uma barbaridade. Olha como é que você impacta todo o país. Não, e ninguém fala. Você viu noticiarem isso? Não. Porque isso era uma coisa para parar um país. Mas engraçado... Isso era para parar um país. O Gabriel, eu quando estudei no Japão, em 1992, eu estive no Japão e um dia eu saí de manhã para ir para a Universidade de Tóquio, como eu fazia todos os dias, e aí tô vendo umas agências de banco lacradas. Mas lacradas, assim, como se fosse aquele negócio de isolamento de área de crime. Sim. Várias. Eu falei, gente, mas todas essas agências foram assaltadas? Fiquei quieta, fui para a faculdade, fiz o que eu tinha que fazer. Mas era sempre ou foi só uma vez que isso aconteceu? Não, só esse dia. E tudo, assim, era um determinado banco, não me lembro qual. Quando eu voltei pro hotel, o concierge era um cara que adorava português e gostava de falar português, então ele vinha atrás de mim. Caraca, em 92 o concierge falava português lá. Tentando. E aí ele falava, fala português comigo? Eu falei, fala. Aí eu cheguei para ele, eu falei, o que aconteceu hoje? Aí ele, você está se referindo aos bancos? Eu falei, pois é. O que houve? Um assalto coletivo? Ele falou, não, a senhora não soube. O CEO do banco foi pego por um desvio de verba fantástico, assim, sabe? Coisas que aqui no Brasil seria normalíssimo. E aí seria um escândalo do INSS aqui no Brasil. Uhum. O que aconteceu? Foi descoberto. O cara se suicidou por vergonha. Ele praticou o seppuku, no caso, né? Exatamente. Se suicidou e todos os bancos foram lacrados para fazer auditoria. Auditoria para saber qual foi o valor do desvio, quais eram as pessoas que foram vitimadas e não se retornava às atividades enquanto não fosse feito. A coisa durou 3 dias. Em 3 dias eles solucionaram tudo. Abriram já com planejamento das pessoas irem sacarem as que foram comprometidas. Não, Você o povo entende? japonês é Isso diferente é um com escândalo. isso, né? Não, mas porque eles conseguem... não é só o japonês. Nós temos uma coisa aqui, eu acho que a gente está tão acostumado aos desvios de verba. Eu acho que aquela política do vira-lata, talvez? Não sei, tá é tão cultural, a... cultural, tá? A questão dos grandes desvios é na saúde, é na educação, é na merenda escolar, sabe umas coisas assim? Dinheiro de merenda, isso é um absurdo, né? É um absurdo, desvio na saúde, de sangue. Livro para criança. De bancos de sangue, de aparelhos respiratórios. A gente teve desvios horrorosos na pandemia, não chegavam os aparelhos de respirador que se precisava naquela época. É uma coisa tão... Desvio de verba para compra de máscara, desvio de verba, era tudo tão absurdo. E a gente acha isso normal, a vida segue. Ninguém mais quer saber onde foram parar os respiradores da época do Covid, onde foram parar os desvios de verba dos estoques de sangue, quando a gente precisou de sangue. Quer dizer, as coisas no Brasil se diluem. E a gente é tanto escândalo atrás de escândalo que a gente vai esquecendo. E aí eu fico pensando, a gente fica vendo, a gente está usando a política hoje como se fosse um grande campeonato de futebol. A gente fica brigando porque um é de um time, o outro é do outro time, e
todos os malfeitores, os que desviam verba, estão rindo. Estão rindo da gente. Eu lembro que antigamente, né, futebol você podia... tem né, times rivais, mas até assistir jogo a gente assistia junto. Mas hoje em dia parece que até essa cultura de assistir jogo com rival não tem mais. Por que está acontecendo essa Porque eu acho que quanto mais polarização? dividido o povo tá, menos a gente tá tendo força para lutar contra as coisas que realmente têm que ser vistas. Violência, educação e saúde. Isso é a base de qualquer governo. Se você tem educação de qualidade, saúde de qualidade e violência sob controle, as pessoas trabalham, as pessoas não contam. O brasileiro é um dos povos mais empreendedores que tem no mundo. É o que eu falei, povo cascudo, né? É só não atrapalhar. Nasceu com um PhD em marketing já. Não atrapalhe. O que acontece é que hoje você tem políticos, governos, legislações que só atrapalham. Você puxa para trás pessoas que naturalmente querem ir para frente. Sim. É de chorar uma coisa dessa. Não, e é complicado, porque quando a gente fala até nessa questão tributária, assim, de funcionário, tem funcionário nosso que a gente, né, por mais que a gente brinque assim, que não erre em tudo, tem funcionário muito bom, né? Tem funcionários e funcionários, digamos assim, que a gente até gostaria de pagar mais para ele. Só que é tanto encargo que o governo coloca em cima disso, é tanta burocracia, é tanto valor que é descontado dele, que isso fica inviável. Não, e para o funcionário parece que esse dinheiro que não chega a ele fica para a gente, não fica. Não fica nem para nós nem para eles. Exatamente. Né? Não é isso que a gente está falando. Agora, somos um povo muito empreendedor. Você vê, você vai num qualquer lugar que tem uma aglomeração de gente, tem sempre alguém vendendo um cachorro-quente, tem sempre alguém fazendo um sanduíche, um churrasquinho. Sim. O povo brasileiro ele é predisposto a batalhar. O problema é que... Falta ferramentas, né? Falta ferramenta e estímulo. O que acontece? Porque ali chega, daqui a pouco vem o cara, não, é ilegal você estar aqui. Aí tira aquilo ali e acaba com todo o dinheirinho que ele botou para fazer aquilo ali. Então oficializa aquilo, torne aquilo algo organizado, que tenha vigilância sanitária, que tenha eu acho que o negócio não é tirar e nem deixar, eu acho que é organizar. Organizar. Senão, imagina, 100 pessoas começam a fazer isso ali também desorganizado, aí dá problema. Mas é claro, é só estimular as pessoas que querem trabalhar. Pois é, tem até se não me engano, o Senai, o Senac, eles têm muita coisa sobre empreendedorismo, ajuda. Sebrae, Senac, funciona. Sesc, né? Sesc. Graças a Deus, existem esses órgãos que tentam ajudar e ajudam muito. Sim. E ajudam muito. Mas é aquilo que eu estou falando. Esses órgãos têm que ter ainda mais força e mais capilaridade. Tá em tudo, né? Tá distribuído em tudo. Agora, é difícil, porque esse mesmo sistema de educação não se linka com o Sebrae, com o Senac. Não. Entendeu? O que a gente aprende na escola hoje é diferente do que a gente vive na realidade. Exatamente. Será que isso aumenta um pouco essa questão da violência? Porque a gente está tão acostumado quando você sai da escola, você vai ter um trabalho. Chega lá, não tem um trabalho. Quando você acabar a faculdade, você vai ter um emprego bom. Você chega lá, não tem um emprego bom. E as pessoas vão perdendo essa esperança. Mas o emprego tem. O problema é a capacitação. Não tem. Hoje a gente tem um buraco, tanto no comércio quanto na indústria, para emprego. Por quê? Porque as pessoas estão mal formadas. Então você depende de um Sebrae, de um Senac, de institutos como o IEL, que são institutos que preparam e fazem essa conexão com a indústria. Então, assim, a gente viveu um período de educação que deu mais importância em dar diploma do que dar habilidade, dar condições de uma pessoa trabalhar. Deu o papel, mas não deu a condição. Não deu a condição. Não deu habilidade para ela, né? Exatamente. Não, só um adendo assim, né? Foi 15 a 20 bancos fechados, tá? Nessa época no Japão. Não, e para você ver a gravidade, eu nunca vi uma passeata de nível nacional de dizer assim, estamos cansados dessa violência. Eu nunca vi uma passeata a nível nacional, tipo assim, não aguentamos mais
sistemas organizados de corrupção, como o INSS, que não é a primeira vez, provavelmente não será a última. Não suportamos mais corrupção na educação, na saúde, na estrutura básica que um povo tem que ter para trabalhar em paz. Muito obrigado por estar aqui conosco. Sua participação é essencial para a gente. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo encontro!